dia, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. O primeiro dia deste mês de julho marcou dois aniversários importantes na China. 100 anos do Partido Comunista, que governa o país há 72 anos, e 24 anos da devolução de Hong Kong, antiga colónia do Reino Unido, que tem sido um palco de luta, até agora inglória, por liberdade e democracia. 2 anos depois da devolução de Hong Kong, também a administração do território de Macau, que era portuguesa, passou para as mãos chinesas. Para ajudar-nos a decifrar os desígnios da nação que tem a maior população do mundo, uma potência emergente que se afirma do ponto de vista económico, político e militar em muitas latitudes, são meus convidados a Anabela Santiago, doutoranda em Políticas Públicas na Universidade de Aveiro e mestre em Estudos Chineses pela mesma instituição. Olá, Anabela. Olá, bom dia. E também o António Queiro, um jornalista veterano, colaborador do Expresso, que foi correspondente da agência Lusa em Pequim e é autor de vários livros sobre o Império do Meio. Olá, António. Olá, bom dia. A edição multimédia deste episódio cabe ao João Luís Amorim e na condução estou eu, Pedro Cordeiro, editor da secção internacional. O discurso do presidente Xi Jinping no passado dia 1, para assinalar um século do Partido Comunista Chinês, foi todo um louvor ao regime. Conteve ainda a promessa de que Taiwan voltará ao redil da pátria. A ilha não é reconhecida como país independente, mas funciona com autonomia na prática e sob um sistema democrático. Talvez também por isso seja um espinho na garganta de Pequim, de que vai ser importante falar. Mas eu começava por perguntar à Anabela, tendo em conta os 100 anos dessa gigante instituição que é o Partido Comunista Chinês, começava por perguntar-lhe que comunismo é o chinês? Porque tenho a impressão de que foi sempre algo muito peculiar, nomeadamente nunca estando completamente sob a esfera daquela que era a sede do comunismo historicamente na União Soviética. Que particularidades, que regime é este, Anabela? Ora bem, antes de mais queria agradecer ao Expresso o convite e ao Pedro também tentando dar uma resposta à sua pergunta, não é fácil definirmos o comunismo chinês. Aliás, como não é fácil, diria eu, definir com rótulos tudo aquilo que envolve a China, quer seja a sua vertente política, económica, social, porque é um território tão vasto que contém tanta diversidade e ao mesmo tempo tanta riqueza do ponto de vista cultural, étnico, etc., que é muito difícil nós conseguirmos definir o que quer que seja relativamente à China, do ponto de vista de uma definição estanque e é tudo muito, muito dinâmico. E o Partido Comunista Chinês é precisamente fruto de uma construção, não é? O Partido Comunista celebrou os seus 100 anos e, portanto, no início era um partido com 20 e poucos membros, uma coisa muito reduzida, e foi-se construindo ao longo destes 100 anos e hoje é um partido que congrega milhões de membros, como sabemos. E toda esta construção não foi pacífica e foi sofrendo ajustes à medida que o contexto interno e externo também da China se foi modificando. E, portanto, eu diria que, como tudo o que envolve a China, este comunismo é um socialismo, como eles dizem, com características chinesas e, portanto, é difícil nós conseguirmos definir o que é o Partido Comunista Chinês hoje. Aquilo que nós assistimos durante as celebrações é muito fruto da política atual do presidente Xi Jinping, portanto que é um comunismo muito voltado novamente para as bases fundadoras do partido, virado para o marxismo, leninismo, mas sobretudo indo buscar o melhor de dois mundos, portanto voltando, Xi Jinping faz um apelo a que se volte a dar ênfase às bases do comunismo com base no marxismo, na doutrina marxista, mas combinando isso com uma economia desenvolvida, uma economia aberta e, portanto,
ele tenta fazer aqui um apelo a um modelo híbrido em que se vai buscar todas as bases do marxismo, ao mesmo tempo indo buscar valores ao confucionismo, ao taoísmo, a filosofias tradicionais da China antiga, combinando tudo isto com uma modernidade que a China tem vindo a assistir do ponto de vista económico nas últimas décadas, e portanto acho que é isso. Hoje o Partido Comunista é muito isto, é uma certa mistura destas duas vertentes do liberalismo económico, da modernidade, mas indo buscar pensamentos da China mais tradicional e, digamos, das bases do partido. Xi Jinping faz muito este apelo aos jovens, principalmente. António, dirias que no fundo, esta construção oriunda de várias fontes e também em mutação com os tempos é o segredo da sobrevivência e da longevidade deste regime? Sim, muito bem observado. De qualquer maneira, e pegando na questão que puseste anteriormente, é preciso, creio eu, levar à letra aquilo que disse o presidente Xi Jinping num discurso invulgarmente longo para uma cerimónia daquele género. Ele disse, as palavras são estas: o marxismo é a verdadeira alma do Partido Comunista Chinês. E, tendo presente que o próprio Karl Marx disse um dia que ele não era marxista, não há dúvida que há muitos elementos marxistas na forma como o Partido Comunista se mantém no poder. Mais ainda, para o Partido Comunista Chinês, o facto de se ter abrandado o estudo e a promoção do marxismo foi um dos fatores que mais contribuiu para o colapso do sistema comunista na União Soviética. Daí que a insistência no marxismo se tenha incentivado sobre a liderança de Xi Jinping. Isso resulta da análise que eles fazem do colapso do comunismo na União Soviética, que é uma das grandes obsessões da liderança do Partido Comunista Chinês, a par do desenvolvimento económico. Claro que o Partido Comunista Chinês, como no fundo todos os outros partidos comunistas, como todas as organizações políticas, para sobreviverem, sabem que têm que ter uma flexibilidade e uma dose de pragmatismo necessárias para continuarem no poder. E há uma máxima também que já vem do tempo do Mao Tse-tung, mas que foi também muito expressa por Deng Xiaoping, que é procurar a verdade através dos factos. Isto é, se uma coisa não resulta, não a continuamos a aplicar, vamos fazer outra. E há um constante experimentalismo da parte do Partido Comunista Chinês, ao contrário do que algumas aparências podem induzir, com as crescentes desigualdades sociais, a multiplicação de milionários, a criação de grandes impérios privados na China. De qualquer maneira, isso é entendido de um ponto de vista marxista, dizem eles, e provavelmente não andará longe do verdadeiro marxismo. Isso faz parte do desenvolvimento das forças produtivas, porque por trás estará sempre o Estado e o Partido Comunista Chinês. E se falarmos com teóricos mais desinibidos chineses, eles dirão que o fim último da política chinesa é a construção do comunismo, isto é, a abolição da propriedade privada. E pegando por aí e tendo em conta que a China nos últimos anos, décadas mesmo, tem apostado numa internacionalização, digamos assim, da sua, não direi do regime, do seu regime político, mas da sua teia de influências, da sua esfera, digamos assim, da esfera geopolítica com a qual tem relações económicas, mas também necessariamente políticas e sociais. Eu perguntaria, qual é o objetivo último, já não digo a nível interno, mas a nível externo e mundial, da China? É várias vezes ouvida a ambição de se tornar a primeira potência mundial. Há todo um investimento externo direcionado, um esforço claríssimo por influenciar países necessitados aos quais o Ocidente nem sempre tem sabido dar resposta. Houve-se nomes dissonantes como esta iniciativa da faixa e rota Belt and Road. Qual é o fim
o último destes esforços, que no fundo começam também a preocupar as potências ocidentais, ao passo de já ter havido com o presidente Joe Biden nos Estados Unidos uma clara vontade, expressa por exemplo no último G7, de ter um contraponto a este avanço chinês. Na vossa opinião, o que é que quer Pequim na esfera global, Anabela? Bem, eu diria em primeiro lugar que aquilo que está a acontecer com a China, em virtude de se ter tornado uma potência económica a nível mundial, não é exclusivo da China e, portanto, é natural, e nós vemos isso ao longo da história, que à medida que a potência se vai afirmando do ponto de vista económico, também almeja chegar a determinados patamares a nível político e ter algum papel a desempenhar na esfera global. E o que eu acho que está a acontecer neste momento é precisamente isso, é o facto de a China se querer impor de certa forma em determinadas esferas internacionais, fazendo já parte há alguns anos de alguns organismos internacionais, como a Organização Mundial de Comércio, a Organização Mundial de Saúde, etc. E, portanto, isso é um objetivo perfeitamente natural, diria eu. Aquilo que está a acontecer é que até agora nós assistíamos a um mundo mais centrado no Ocidente e essa tendência tem vindo a alterar-se e de certa forma o que acontece é que os países até agora detentores de uma certa hegemonia, como os Estados Unidos, por exemplo, não veem com bons olhos essa vontade que a China tem de se afirmar do ponto de vista internacional. Eu não vejo a China, mas isto é a minha ótica e poderei não estar certa, mas eu não vejo a China como uma ameaça, vejo sim como uma potência que está com um maior grau de assertividade nas suas posições e claro que isso é desafiante para quem está atualmente, quem estava até então a liderar, digamos, a cena internacional e é lógico que os Estados Unidos não veem isso com bons olhos. Agora, eu sinceramente não me parece, do ponto de vista da ideologia do próprio Partido Comunista Chinês e que a China queira dominar o mundo e seja uma ameaça. Não me parece que seja isso, até porque eles têm, acima de tudo, uma ideologia política muito baseada na não ingerência nos assuntos internos de outros países e de uma convivência pacífica, e isso é constantemente reforçado nos discursos dos vários líderes do partido ao longo das últimas décadas, e Xi Jinping não é exceção. Pronto, e há muito esta lógica de uma convivência pacífica com as outras nações e um espírito de cooperação. Agora, é óbvio que isso também não quer dizer que a China esteja parada e não tente proteger a sua soberania e a sua segurança nacional, e claro que isso envolve depois todo um desenvolvimento, por exemplo, da indústria militar, da indústria espacial, de vários segmentos da sua economia, com vista não só a manter o seu crescimento económico, mas também a desenvolver capacidades que até agora estavam um pouco mais esquecidas. E o que me parece é isso, é que efetivamente temos assistido a um aumento, a um escalar das tensões entre Estados Unidos e China, e essa proposta que resultou da última reunião do G7 é mais uma vez uma tentativa dos Estados Unidos e dos seus aliados se contraporem ao poder chinês e à iniciativa Faixa e Rota. Não me parece que vá ser que vá causar grandes estragos em termos daquilo que são os projetos da China com os países ao longo da Faixa e Rota. Parece-me que se poderia sim aproveitar esta iniciativa do Build Back a Better World, acho que é assim que se chama. Exatamente. Acho que se poderia aproveitar numa lógica de cooperação entre ambas as iniciativas. Acho que seria mais proveitoso para ambas as partes, mas esta é a minha filosofia, porque penso que se ambas as iniciativas se tentarem
tentarem competir entre si vai acabar por não resultar em benefício para nenhuma das partes, porque acabam por haver projetos que nunca irão sair da gaveta, e acho que poderia ser uma forma de se complementarem uma à outra e não iniciativas concorrentes, digamos assim. Até porque há uma diferença que é frequentemente sublinhada entre qualquer rivalidade que haja hoje, e é inegável que há entre um Ocidente liderado pelos Estados Unidos e a China. É muito diferente daquilo do que foi, por exemplo, na segunda metade do século passado, a Guerra Fria, nomeadamente porque não havia a interdependência económica que há entre o Ocidente e a China, que é tremenda. Não há cadeia de abastecimento praticamente e de produção que não passe de alguma forma pela China e que chegue ao Ocidente ou vice-versa, portanto a interdependência é muito maior. E a esse nível, obviamente, que uma concorrência ou uma competição do ponto de vista adversarial poderia não ser tão bem sucedida para ninguém. Agora, claro que há uma colisão ao mesmo tempo de valores que tem feito aumentar as tensões. E uma coisa que eu noto desde o período de Xi Jinping, há algumas particularidades. É um líder, talvez, corrijam-me se eu estiver errado, mas é um líder como nenhum outro das últimas décadas, no sentido em que aboliram a favor dele as limitações de mandatos. O seu pensamento está inscrito na Constituição como não esteve pelo menos o dos dois anteriores líderes chineses e ainda mais para trás, e portanto há um discurso que pode colidir, diria eu, com o Ocidente, quando se fala, por exemplo, de assuntos como Taiwan. Eu julgo que o Ocidente já vamos falar disso, mas julgo que o Ocidente já se conformou a que Macau e Hong Kong deixaram de ter um país e dois sistemas dentro de muito pouco tempo, se é que ainda o têm, mas com Taiwan a coisa é um bocadinho diferente. Pode haver um contexto, António, em que, sem que haja vontade propriamente de entrar em confronto, uma conjuntura infeliz de circunstâncias leve a de facto a que haja confrontos entre o Ocidente e a China. Eu sei que, por exemplo, os Estados Unidos têm um compromisso de defesa de Taiwan em caso de invasão chinesa. Depois ouvimos Xi a dizer que quer resolver rapidamente a questão de Taiwan. Que riscos é que existem de um confronto não planeado poder ainda assim deflagrar? Sim, Taiwan, há pouco tempo, aliás, uma revista como Economist fez a capa com a situação em Taiwan, definindo aquela zona, o Estreito de Taiwan, como a área mais perigosa do mundo, e a probabilidade, tendo em conta a crescente realização de manobras militares chinesas naquela zona e do crescente armamento também, armamento sofisticado da parte de Taiwan, a probabilidade de um confronto é real e vai aumentando dia para dia. De qualquer maneira, e dominar o mundo não é bem uma preocupação, mas em primeiro lugar, o Partido Comunista Chinês pretende dominar a China, porque é um país muito vasto, com muita gente, com grandes contrastes e com várias regiões vulneráveis ao separatismo. O Tibete e o Xinjiang são os casos mais conhecidos. Por outro lado, pacificar as relações com os seus vizinhos, também nem sempre são simples, não foram historicamente e também não são na atualidade. O caso da Índia e do Vietnã são emblemáticos. E por outro lado, a China quer ser reconhecida como uma grande potência, e, sim senhor, sempre ao longo da história conhecida, foi sempre a nação mais desenvolvida do mundo e, ao contrário do que aconteceu após a Guerra do Ópio, quer ser uma nação também respeitada e encara o Mar do Sul da China e o Mar Oriental, o Mar da China Oriental, como se diz, como os Estados Unidos encaram um pouco as Caraíbas, é o seu mar. Isto é, portanto, há ali uma projeção que é quase natural e que decorre da sua dimensão. Mas, portanto, isso pode provocar uma colisão com a ordem internacional. É evidente que pode, mas num certo sentido é inevitável. O que não é natural é que a China não tenha um peso proporcional à sua dimensão demográfica, histórica, económica e naturalmente militar. Relativamente a Taiwan, a situação, eu acho que
pelo menos eu ouvi assim, o discurso de Xi Jinping agora no 1 de julho não foi tão agressivo como já foi. Ele disse que era um compromisso inquebrável da China, alcançar a reunificação da pátria, mas não disse, como já deu a entender noutras alturas, que era preciso resolver, ou não devemos adiar a resolução. E, portanto, nesse aspecto não foi tão agressivo ou tão assertivo como agora se diz. Taiwan a situação representa várias dificuldades para Pequim. Por um lado, tudo somado, incluindo o período em que Taiwan foi anexada pelo Japão, há quase 130 anos que Taiwan está fora do controle de Pequim. Por outro lado, nos últimos, desde os meados dos anos 90, é uma sociedade organizada segundo moldes que, à luz do marxismo-leninismo, não são os mais aconselháveis, isto é, imprensa livre, eleições competitivas, pluralidade de partidos, o primado do Estado de Direito, e isso tem vindo a afastar as novas gerações do modelo em vigor na China continental. O que aconteceu em Hong Kong também não conquistou muitos adeptos para a forma um país destes sistemas em Taiwan. Ao mesmo tempo, há uma crescente dependência económica de Taiwan em relação à China continental. A China é hoje o principal parceiro económico de Taiwan. O que nos anos 80 era made in Taiwan, agora é feito pelas mesmas empresas, mas sediadas na República Popular da China. E, portanto, isso aí cria uma situação que, com o tempo, parece difícil uma coexistência entre uma Taiwan liberta da soberania de Pequim e Pequim cada vez mais forte. Sinceramente, a situação é tensa, é complexa, é potencialmente explosiva, mas a China também já nos surpreendeu e pode ser que o processo não tenha um desfecho violento. Violenta foi, por outro lado, a repressão ao longo dos últimos anos do que eram reivindicações democráticas e de maior liberdade em Hong Kong. Recentemente assistimos a um episódio muito simbólico, foi o fim do jornal Apple Daily, um diário em Hong Kong que era favorável à democracia e às liberdades cívicas e que o regime chinês, com bastante facilidade, diga-se, sufocou e fez encerrar, e vimos como um ano depois da adoção da nova Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, passou a ser praticamente impossível fazer qualquer tipo de ação no território que desagrada ao regime de Pequim, sem que a mão dura da repressão caia imediatamente sobre aqueles que o fizerem. Macau nunca teve este despertar cívico tão grande como Hong Kong. Também é preciso ver que é um território muito mais pequeno e com muito menos gente, mas também ali, nos últimos tempos, houve um endurecer de posições e uma maior limitação das liberdades. Viu-se isso com a não realização desde o ano passado da vigília de homenagem aos mortos do massacre de Tiananmen, recentemente com polémicas na TDM, na emissora televisiva macaense, com acusações de censura. É caso para dizer, Anabela, que a história de um país, dois sistemas deixou de ter significado prático? Ora bem, relativamente à política de um país, dois sistemas, eu devo dizer que não sei se ela alguma vez funcionou realmente na prática. Essa é a minha leitura que eu faço, quer em Macau, quer em Hong Kong, embora em Macau tivesse tido uma aceitação mais pacífica, digamos, também por aquilo que já foi falado. O território tem uma dimensão muito mais pequena, muito menos população e, portanto, é muito mais fácil e também diria eu pelo facto de
as concessões dos países que estavam lá previamente terem abordagens muito diferentes. Portugal e a Grã-Bretanha não tiveram as mesmas posições relativamente aos territórios de Macau e Hong Kong, e portanto isso também se reflete hoje no modo como as populações reivindicam ou não determinadas liberdades e determinadas maneiras de se organizar em sociedade. Mas eu tenho algumas dúvidas quanto ao funcionamento na prática desta lógica de um país, dois sistemas, e eu estive em 2018 em Macau e foi a primeira vez que estive no território e de facto o que eu senti foi que eles estavam perfeitamente integrados na maneira de pensar, no modo de vida da China continental. Nós sabemos que houve efetivamente uma grande presença portuguesa em tempos, mas parece que são apenas recordações. Nós andamos por Macau e vemos sinais da presença portuguesa, efetivamente, principalmente diria eu do ponto de vista arquitetónico, mas depois no modo de vida da população não sentimos muito isso, sentimos que eles estão perfeitamente integrados com a China continental. E parece-me que Hong Kong apresenta mais dificuldades ainda do ponto de vista do governo chinês, porque Hong Kong terá sido se calhar o território em que o modo de vida foi sempre muito diferente do ponto de vista da China continental, e daí apresentar mais resistência e mais... Penso que Hong Kong e Taiwan são de facto a espinha na garganta da China, porque são modos de pensar muito diferentes e são políticas muito diferentes. Agora, o Partido Comunista Chinês, e isto viu-se muito desde que Xi Jinping assumiu a liderança, o Partido Comunista Chinês quer o partido no centro de toda a vida política da China, e isso inclui também os territórios de Macau e Hong Kong e de Taiwan. E, portanto, o partido é a força motriz do desenvolvimento, e não sabemos ainda em que moldes é que isso vai acontecer, mas que pretende uma China reunificada e um território único, esse é um objetivo que não vai desaparecer. Os meios para lá chegar é que não sabemos muito bem como é que vão ser, e esperemos realmente que não sejam meios violentos e que não tragam problemas nem para a China nem para o resto do mundo, mas é um objetivo que não vai desaparecer, pelo menos a curto e médio prazo. O objetivo é que a China seja um território único e unificado, incluindo esses territórios, sim. É preciso ter em conta também que a Fórmula Um País Dois Sistemas já tem 40 anos, isto é, foi no início da década de 80 que foi lançada, e inicialmente era pensada para facilitar a reunificação com Taiwan. Depois, quando começaram as negociações com a Grã-Bretanha, a propósito do fim do leasing que havia em relação aos novos territórios, aí depois aplicou-se também a Hong Kong e posteriormente a Macau. E nestes 40 anos, o que é que aconteceu? Aconteceu que a China se tornou uma grande potência. E hoje os teóricos chineses e o governo chinês faz questão de salientar que um país, dois sistemas, mas a raiz é a mesma, isto é, portanto, o que pesa mais, no fundo, é o país e não tanto os dois sistemas. E mais recentemente, e sobretudo a propósito das manifestações, enormes manifestações pró-democracia em Hong Kong, Pequim veio realçar um outro aspecto, que é a questão do patriotismo. E isso é sistematicamente enfatizado pelos representantes chineses, quer de Pequim, quer em Macau, quer em Hong Kong. E qual é o primeiro critério do patriotismo? Isso tem sido enfatizado. É não criticar o Partido Comunista Chinês, é reconhecer o papel dirigente do Partido Comunista Chinês. Ora, isso inibe automaticamente, ou condiciona automaticamente toda a vida cultural, incluindo a imprensa, a organização sindical, da vida desses territórios. Isto é, se não se pode criticar o papel do dirigente do Partido Comunista Chinês, e se isso incorre imediatamente no estigma de não patriótico,
as coisas começam a mudar. E isso é talvez a grande novidade consagrada na nova Lei de Segurança Nacional que foi adotada pela Assembleia Nacional Popular Chinesa em Pequim e que está a ser posta em prática. Portanto, um país de dois sistemas pareceu uma solução e foi inovadora, que permitiu-se, como dizia Deng Xiaoping, resolver pacificamente diferentes legados pela história, e na altura foi a forma encontrada, foi assinado por dois governos soberanos, ambos democráticos, o governo inglês na altura por Margaret Thatcher e o governo português na altura, em 87, chefiado por Aníbal Cavaco Silva, mas entretanto passaram 40 anos e quer a China hoje por um lado é muito mais forte e poderosa, quer por outro lado o que os chineses designam habitualmente por Ocidente, Europa, Estados Unidos, não são tão fortes como eram antes. É um mundo mais multipolar e onde de facto a China se afirma. Haveria muitos outros assuntos para falar sobre a China e desde já eu gostava que os nossos convidados voltassem cá daqui a algum tempo para falarmos de outros, desde do que foi também a repressão dos uigures em Xinjiang, os problemas demográficos que a China começa a enfrentar também a nível interno. Bom, há todo um rol de assuntos, porque a China é de facto o país com a maior população do mundo e uma grande potência, e portanto de certeza que aqui no Mundo a Seus Pés voltaremos a ela, mas para hoje o nosso tempo está a chegar ao fim e é agora a altura de eu fazer aquela pergunta que todos os que passam por este podcast acabam por responder. E vou começar pela Anabela. Se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem restrições nenhumas, imaginemos que nem pandemia existia, para onde é que a Anabela ia e porquê? Bem, eu acho que uma boa forma de rematar este nosso debate seria dizendo que escolheria a China, até porque a China é um país em que hoje está de uma forma, passado uns meses está de outra maneira completamente diferente, e ir à China é sempre uma descoberta constante, e é um território vastíssimo onde há sempre alguma coisa para descobrir. Eu costumo dizer que nunca ninguém conhece a China, e portanto é sempre uma aventura e uma descoberta, e eu penso que não havendo restrições a viagens seria o destino de eleição. António, para onde te atirarias tu? Eu estou desejoso de fazer uma grande viagem, já há 2 anos que tenho vindo a adiar, mas sim, a China está no meu horizonte, sempre continua a estar, mas não sei quando é que isso será, talvez para o ano, esperando que esta pandemia passe definitivamente, mas para já a mais curto prazo e sem sair muito longe. O que me apetece é estar num sítio onde possa ver o mar e mergulhar diariamente. Muito bem, é uma vontade que de certeza que muitos partilhamos. Resta-me agradecer a ambos terem cá estado, Anabela Santiago, António Caeiro, ao João Luís Amorim pela edição multimédia e sobretudo a si, caro ouvinte, que está desse lado a acompanhar-nos. O Mundo a Seus Pés volta daqui a 2 semanas com outro assunto e outros convidados. Para a semana teremos aqui no mesmo dia, segunda-feira, o África Agora com a Cristina Pérez. Obrigado por estar desse lado, até já, até sempre.